Fala, turma, levantamos para vencer. Bora para mais um Clube 5 AM com o propósito de causar transformação, pessoas transformadas, transformando ao seu redor. Vamos para cima aqui. Sextou, isso aí, sextou. Melhor sexta-feira dessa semana, em ritmo de férias. Hoje temos algumas atividades aí ainda para fazer como trabalho. Como empresa, de tarde temos reuniões e tal, de manhã temos uma documentação para resolver. Mas vamos fazer 26 km daqui a pouco. Estou tomando um pré-treino aqui para ver se me ajuda, que eu ando com as pernas pesadas. Essa semana vai dar 118 km. Bah, puxado. Tá puxado. Mas vamos lá. Depois começa a diminuir. Daí vai faltar só a TTT 84 e depois eu vou diminuir muito meus treinos, muito. Vou focar, na verdade vou focar mais em pedalar, gosto mais, fazer academia, dar uma corridinha aí umas 2 vezes por semana, 3 no máximo. Vambora que vai dar certo. Daí, Regis, como é que tá, meu irmão? Levantamos para vencer. Tu anda correndo, Regis? Como é que tá teus treinos? Tá se dedicando a isso aí, não? Tá firme aí. Às 5 da manhã, tá indo treinar depois? Conta aí pra nós. Vamos lá que hoje nós vamos encerrar a semana com mais uma ferramenta de persuasão. Muito boa essa. Muito boa. Eu tenho investido muito nessa ferramenta aqui. Ela faz bastante diferença. Pra gente persuadir pessoas, né? Na verdade, o título de hoje é Como Causar uma Boa Primeira Impressão. Porque diz que a primeira impressão é que fica, né? Na verdade, quando as pessoas não te conhecem, elas olham para você e eles têm uma pré-concepção, ou chamado pré-conceito, né? Por isso que vem o preconceito, o pré-conceito, a pré-concepção de quem você é por aquilo que eles enxergam. E é isso aí, porque são as informações que as pessoas têm de você, né? Eles vão olhar para você, para tua apresentação pessoal, para tua expressão, e vão ter uma primeira impressão. E como eu causo essa boa primeira impressão, né? Essa ferramenta que a gente vai usar agora, ela é bem simples. Treinando pouco, tá, mas criando rotina de treino para janeiro. Eita, sempre para segunda, né? Não, mas é isso aí. Tem que dedicar. Às vezes a gente vai para uns extremos aí. Eu tô nos extremos que não é bom, é cansativo, é judiado. No ritmo que eu tô, o cara tá sempre cansado. Cansado no sentido desgastado, né? Não é cansado. Não me sinto cansado, mas eu me sinto desgastado. Porque as pernas pesam, né? É muito treino. Ele tem que ter um cuidado meio extremo, assim, de atleta, e o cara não tem esse mesmo cuidado, acaba comendo meio que desregrado algumas coisas. E não tem a mesma suplementação, o mesmo cuidado, né? Mas, enfim, eu vou reduzir, só passar a TTT, eu também vou reduzir. Fazer um dia academia, um dia bike, um dia corrida, um dia academia, um dia bike, um dia corrida, eu vou seguir assim. Vou dar uma mesclada e me dedicar mais pra bike do que pra corrida até, inclusive. Gosto mais. É menos judiado. Qual esporte tu tá, cara? Para o ímpar? Conta aí. Conta qual que é o esporte. Ano que vem eu tô paraglider. Show, cara. Show, paraglider é legal. É legal, cara. Bah. Eu até tenho um desejo, mas tem que realizar isso aí, cara. É simples pra nós, né? Vim ali pular no ferrabraço. É isso aí. Show, parapente, top. Acho bacana. Vamos lá, então. Vamos lá que eu quero tocar aqui depois. Preciso treinar também, não vou enrolar muito. As pessoas investem, né, bastante em roupas, em joias, em carros, porque isso ajuda
olhos, né, e tal, ajuda a causar uma boa primeira impressão. Na verdade, acabei de falar que aquilo que as pessoas enxergam é onde elas tiram o conceito, né, digamos, o preconceito, a preconcepção de você, porque as informações que elas têm, elas não te conhecem, elas te viram, então elas desenvolveram uma preconcepção para aquilo que elas estão vendo. E não é que as pessoas são más, é porque aquilo que elas estão vendo é as informações que elas têm pela concepção que elas têm de importância. Né? Então, por isso que é importante tu estar bem apresentado. Uma barba feita, um cabelo arrumado, né? E tudo mais. Certo? É por isso que as pessoas investem nisso. Né? Eu sou uma dessas pessoas que investem nessa primeira apresentação, primeira impressão na apresentação pessoal, porque eu sei que isso é importante para os negócios, tá? Ao ponto de, dependendo do mercado que está envolvido, tem gente que pega e aluga carro de luxo para ir fechar o negócio. O carro vai fechar o negócio? Cara, não, o carro não vai fechar o negócio. Mas, deixa eu te falar um negócio. Quando tu está dirigindo o carro, a tua capacidade interna cresce. Diz, cara, eu vou fechar esse negócio. Porque tu tá crescendo, tu colocou energia ali pra cima de ti. Tu tá investindo nisso. E claro, quando tu chega no ambiente também, isso ajuda a criar um certo nível de capacidade. O pessoal olha assim, cara, tem capacidade. Apesar de às vezes o carro ser alugado. Mas enfim, tá? Tem pessoas que usam essa estratégia, tá? Mas tem uma técnica muito simples, cara. Muito simples. De graça. Não é que é de graça, ela pode ser melhorada. Ela é de graça, mas se tu investir um pouquinho, melhora. Que te ajuda a causar uma boa primeira impressão. Que é o sorriso. Por isso que eu botei uns azulejos nos dentes. Melhorou muito meu sorriso. Eu tenho já umas falhas aqui de um acidente que eu sofri. E então, depois que eu botei umas lentes, melhorou bastante. Nas fotos eu vi como ficou bom. No dia a dia, com as pessoas, melhorou a minha apresentação pessoal da primeira impressão. Porque o sorriso, cara, assim, ser uma pessoa sorridente, te ajuda a causar uma boa primeira impressão. Porque as pessoas gostam de estar perto de pessoas felizes. Ninguém gosta de estar perto de uma pessoa carrancuda, com a expressão pesada e tal. Então, use o sorriso como ferramenta de causar uma boa primeira impressão. Uma ferramenta de persuasão. Esses dias eu cheguei em casa e a Esther estava meio carrancuda, né? Ela vinha com umas manhas assim pra cima de mim. Na verdade, a criança, elas têm as fases delas e elas vão testando, né, algumas técnicas meio que intuitivas delas, meio que primitivas das crianças. Por isso que ela tem as fases de birra e tal e tal. E dela tava numa fase assim, meio que de qualquer coisa que enfeiava a cara. Né? Ela tá saindo dessa fase agora. Eu vou dizer como é que eu fiz pra mostrar pra ela como sair dessa fase. E daí ela tava assim, mas qualquer coisa ela feiava a cara. Eu tô sempre faceiro, sempre, né, sempre pra cima, desde manhã cedo, dificilmente me tira da faceirice. A não ser de noite na hora de dormir, daí quando tô com sono, daí eu não tô faceiro, tem que dormir. Eu cheguei em casa, né, eu acho que era de um treino, alguma coisa assim, daí eu que conversei com ela e ela feiou a cara. Eu disse pra ela assim, tu vai enfeiar a cara pra mim? Então tá, a partir de hoje, tu enfeiou a cara pra mim, eu vou enfeiar a cara pra ti. Tu sorriu pra mim, eu vou sorrir pra ti. Então eu vou te tratar da mesma forma que tu tá me tratando. Pra tu aprender a ter respeito pelas pessoas. Aí vim com a palestrinha, né? E dei pressão nela. E daí ela começou, quando ela enfeiava a cara pra mim, eu enfeiava e dava pressão nela. Daí, e ela começou a se ligar, né? Daí esses dias ela chegou assim perto de mim, sorrindo assim, eu não tava entendendo, ela assim, pai, eu tô sorrindo pra ti. Eu disse, verdade. Daí eu sorri de volta pra ela. Ela, isso aí.
E ela foi mudando, ela tá saindo, né? Ainda tem um pouquinho, mas praticamente já saiu dessa fase de birra por causa dessa técnica, né? Do sorriso. Ensinei para ela a técnica do sorriso. Eu disse, olha, se tu sorrir para as pessoas vão sorrir para ti. É recíproco, né? Agora, se tu ficar enfeiando tua cara, vai ser isso que tu vai receber. E é basicamente isso, gente. É no nosso dia a dia. Nossa relação conjugal, nossos filhos, nossos amigos, clientes, colegas de trabalho, funcionários, patrão, sei lá, cara, com todas as pessoas que a gente lida no trânsito. Sorriu, técnica de causar boa primeira impressão, abrir portas, ter acessos, tá? Quando tu sorri, tu expressa alegria, expressa felicidade. Isso é contagiante. As pessoas também vão receber disso, vão se sentir melhor, vão ficar mais leves, tá? Sugestão, sorria até quando estiver no telefone. Mas nada a ver, Rodrigo. Eu tô no telefone, a pessoa nem tá me vendo. Mas então por que tu tá falando no telefone? Tu tá fazendo gestos com a mão, assim. Cara, a pessoa não tá te vendo, mas a gente tá se expressando, né? Então sorria até quando estiver no telefone. Porque a nossa voz expressa o nosso sorriso. O nosso semblante expressa o nosso sorriso. A nossa alma, nossa expressão expressa o nosso sorriso. Sempre quando você estiver sorrindo. Quando eu estou falando mais sorridente, assim, a expressão fica mais leve, fica mais solta, fica mais agradável do que falando pesado, assim, com o semblante meio trancado, fica mais difícil. Até para quem tá ouvindo é mais difícil, tá entendendo? Então, sorria, cara. Claro que tem situações que a gente não mostra os dentes. Não estou dizendo que você seja o sorrisinho, né? Mas procure sempre se expressar sorriso, porque quando você precisar ser firme e você tirar o sorriso da cara, as pessoas vão perceber, opa, ele tá falando sério. Não que nas outras vezes não tava falando sério, mas agora tá falando mais sério, tá entendendo? E eu trato aqui em casa as gurias assim, dessa forma, né? Tô sempre alegre, sempre pra cima, e quando o negócio precisa ser firme, eu tirei o sorriso da cara e boto pressão nelas. E elas entendem, ó, o pai tá falando sério mesmo. Eu acho bom eu firmar o pé. Ontem foi a Letícia tentando acordar as duas. E nós tomando café ali, e ela falando com as meninas, e nada delas levantar. E eu só falei assim, a próxima vez que... Eu falei bem assim, deixa eu ver. Como é que foi que eu falei? Eu disse... quer dizer, eu sei que estavam demorando para levantar, né? Eu disse assim, eu vi que a Esther não tinha levantado ainda. Tu já deve R$2, Esther. Por tu não ter obedecido a tua mãe. E se eu tiver que falar de novo, tu vai virar R$5. Na hora ela levantou. Eu fui lá pegar mais R$2 da Manu, achei que ela não tinha levantado, ela já tinha levantado. Então, não ganhei de duas, né? E eu falei pra ela assim, a próxima vez que tua mãe falar e tu não obedecer, vai ser R$2. De qualquer situação. Ela foi lá, depois pegou os R$2 e me entregou. Porque ela sabe que tem que pagar. Porque não tem nesse momento sorrisinho, né? Aí fala sério, eles têm que ouvir. E tem que ser firme, né? E tem que ter consequência. E como a Letícia não tem consequência, ela só fala, daí acaba elas levando na brincadeira. Então eu tô sempre sorrindo, mas quando eu falo tem que ser sério. Eles entendem que é sério, né? E tem consequências essas falas. E as pessoas vão entender realmente que você tá... Opa, agora não é que quando você está sorrindo você está brincando, é que você está trazendo um ambiente leve, você está buscando a parceria, está buscando a concordância. Agora, quando tu falou sério, não, agora é o seguinte, ó, é sem sorrisinho. Então isso ajuda a definir bem os momentos, tá? Então quando são coisas firmes, não use sorriso, né? Principalmente com os filhos, ou numa situação de negócios mais firme, daí você vai firmar o rosto, assim, tá? Mas no geral, cara, use um sorriso, vai causar uma boa primeira impressão, vai dar abertura para as pessoas se conectarem contigo, tá? Até porque as pessoas no dia a dia não são culpadas
pela tua cara carrancuda, né? Cara, coisa terrível tu chegar num ambiente, não tem nada que motive aquele ambiente de ter uma pessoa carrancuda, mas a pessoa tá lá carrancuda. Chega a me dar coisas. No seu chapatinha, chega a me dar coisas. Principalmente esse ambiente de trabalho, cara. Parece que as pessoas têm dificuldade. Não interessa o que tu faz, cara. Sorria. Por isso que tem pessoas que não prosperam de jeito nenhum, cara. Elas não sorriem. Tudo é difícil. Levantar, acordar é difícil, porque a vida delas é um peso. Elas não levantam às 5 da manhã. Tá louco? Pra quê? Dormir é melhor, porque a minha vida é chata. Então sempre carrancuda. Então dorme o máximo possível, porque a vida é chata. E depois diz que não tem tempo pra nada. Ontem foi um dia, meu Deus do céu, cara. Pensa um dia da preguiça. Terminei os 5 AM aqui, voltei pro quarto, fui dar mais uma dormida, uma cochilada. Fiquei ali orando e tal, daqui a pouco dormi. E levantei mais tarde. Depois fiquei o dia, cara, acho que olhando no YouTube, um vídeo de carro chinês. Eu olhei, acho que todos os vídeos de carro chinês que eu tinha pra olhar. Depois do almoço, nós fomos almoçar com umas pessoas muito queridas aí. Depois do almoço, dormi mais um trecho. Depois vim olhar mais uns vídeos. Daí fiquei no sofá, meio que dormindo, cara, o resto da tarde. Aí de noite fomos fazer umas bolachas com as meninas aqui. Aí pensa, cara, um dia pesado, terrível, improdutivo. Eu fico mal com isso aí, cara, mal. Chegava a estar com dor de cabeça. Eu disse, cara, como é que pode? Eu fiquei pensando, como é que pode as pessoas passarem todos os finais de semana assim? Elas levantam cedo para trabalhar, mas no dia que é para elas curtir a vida, que é às vezes um feriado, um fim de semana, elas passam só dormindo. Por que eles fazem isso? Porque a vida é chata. Não tem desafio, não tem nada que motive, então é melhor dormir. Elas não estão sorrindo, pode ver, essas pessoas geralmente não estão sorrindo, elas estão sempre mal-humoradas, porque deve doer a cabeça. Cara, o corpo fica pesado, cansado. Foi o dia que eu passei ontem. E até minha sogra até falou, não, Rodrigo, mas às vezes é bom tirar um dia assim. Eu disse, é terrível tirar um dia assim. Acho que é o meu único dia do ano que eu faço isso, deve ser ali no Natal. Realmente não tem nada para fazer. Mas foi terrível, cara. Foi terrível. Não tinha treino ontem, era dia de folga mesmo, foi terrível. Esse cara, como é que pode? Então, acho que é por isso que as pessoas não sorriem, cara. Porque a vida delas é chata. E elas preferem dormir. Quanto mais tu dorme, mais preguiça tu tem. Mais sono tu tem. É terrível, cara. Por isso tem que fazer atividade física. E os atletas são mais felizes. Sentem mais dores. Se judiam mais, mas são mais felizes, tá? E sempre que você estiver sorrindo, o mundo ao teu redor vai sorrir de volta pra ti. É legal, cara. A expressão das pessoas ao teu redor, elas vão retornar isso pra ti. Estou dizendo todas, mas você começa a ter mais sorriso. Toda vez que você fecha a cara pro mundo, o mundo fecha a cara para você, tá? Então, use o sorriso aliado ao elogio, né? Que foi técnica, eu acho que de terça-feira, se eu não me engano, né? Usar o elogio, palavras positivas, né? E coisas incríveis vão acontecer. Por isso que eu chego no escritório de manhã, levantamos para vencer, cumprimento um por um e falo assim, por exemplo, numa segunda-feira, hoje é a melhor segunda-feira dessa semana, vamos para cima, vai dar certo. E é isso aí, cara. Pode ter um pipinão para resolver naquele dia. É assim que eu chego no escritório. É assim que eu levanto, é assim que eu acredito que tem que ser, cara. Por mais bronca que nós vamos ter que resolver, vai ser dessa forma. Mesma forma que a gente vai começar o dia, tá? Então, primeiramente, faça isso dentro de você, sorria para dentro, né? Acredite em você, se alegre a tua alma, cara, alegre teu espírito. Eu sei que às vezes é difícil, a gente tem algumas situações para resolver ou passando por alguma dificuldade aí, às vezes de preocupações maiores, né? Uma enfermidade ou coisa assim, ou a perda de alguém querido. Então são momentos mais específicos na nossa vida que é um pouco mais difícil de sorrir, cara. Mas mesmo assim, cara, procure sorrir com a alma para dentro, tá? E depois vai refletindo isso ao teu redor. Independente da realidade, então, sorri, elogie e seja positivo, seja para cima, tá? Seja interessante, cativante,
e não interesseiro. Sempre que você se colocar como uma pessoa interessante, cativante, né, pra cima, sorridente, as pessoas vão querer estar perto de ti. E se você querer ser um interesseiro, as pessoas vão perceber que você está sendo interesseiro. E eu gosto muito do network. Então, network é estar com outras pessoas, conectando com um propósito específico aí de fazer bons negócios, de fazer boas conexões, de aprender, né, muito, né, de entender novos processos e tal. Só que a gente pode estar no meio da galera sendo cativante, sorridente, sendo uma pessoa mais positiva, certo? Até o Márcio sempre olha essa live depois e vai lembrar de tivemos uma reunião, eu e o Márcio essa semana online. O Márcio é nosso sócio lá da região de Canoas ali, assumiu lá, né? E nós falando, cara, sobre essa importância aí, que eu participei de um mastermind, teve uma janta lá, sentei num restaurante que a gente foi, tinha umas 50 pessoas, eu praticamente não conhecia ninguém, assim, da minha de convivência, conhecia essas pessoas lá, e sentou 2 pessoas na minha frente, eram 2 corretores, um de Gramado, outro aqui de Sapiranga, e aquela pizza que a gente comeu foi uma pizza de milhões, e continua gerando milhões. E uma dessas pessoas depois me apresentou o Márcio. Na época, ele veio nos vender esquadrilha de alumínio para uma empresa lá de Novo Hamburgo. Nós acabamos comprando esquadrilha, tá? Empresa boa, antiga e tal. Só que estava pecando com a pós-assistência, né? Pós-venda deles. Depois a gente conheceu a GR e hoje ficamos com a GR. Mas enfim, se nos conectamos, o Márcio começou também a participar de alguns treinamentos nossos ali, e tá junto. E depois fez o treinamento Construir para Vender. E hoje virou nosso sócio e já estamos iniciando o primeiro projeto lá e tal e tal. E daí eu falei para ele assim, cara, tu viu? Se não fosse estar naquele treinamento, se não fosse aquela pizza, cara, talvez nós não estaríamos aqui juntos hoje. Então, o quanto é importante um evento, cara. Aí essa pessoa, o Alcindo, que veio de Gramado, ele não participou do Mastermind, ele só veio naquele dia, especificamente naquele dia. Se ele viesse em outro dia, a gente não tinha se conectado. Ele veio no dia da pizza e ficou com nós lá. Que é um cara também que prima muito pelo network, né? Então, assim, especificamente aquele dia, aquele evento, aquela pizza, sentar no lugar certo, assim, foi por acaso. Não, cara. Eu acho que as coisas vão se conectando, se comunicar pra frente, de forma positiva, acreditar que vai dar certo, cara, vamos conectar com pessoas que também têm esse perfil e as coisas vão acontecendo, tá? Não é o acaso, cara, eu acho que são as conexões. E daí a gente até falou nessa reunião agora essa semana com o Márcio, e disse, cara, imagina quantas oportunidades a gente não perdeu na vida porque a gente não fez isso. Porque a gente não participou de um treinamento, porque a gente não foi num evento específico, porque nós não sentamos lá num jantar ou num churrasco porque a gente acabou desacreditando daquilo ali e ficando em casa, por exemplo, né? Então, é importante estar conectado com pessoas e o sorriso ajuda a conectar pessoas, certo? Então, por que eu vou transmitir amargura ou rancor, cara? Ou vamos melhorar assim a pergunta, por que as pessoas transmitem amargura ou rancor? Porque é isso que elas carregam. Infelizmente é isso. Então, eu não carrego amargura nem rancor, cara. Mas podemos brigar aqui, ó, agora, e discutir, e resolver uma treta, e da minha parte pode ter certeza que eu vou resolver tudo agora. Encerrou aqui, pode vir aqui, não podemos tomar um chimarrão junto, não tem problema. Claro que dependendo da situação, eu vou dizer assim, não, contigo não tem como conversar mais, ou não tem como nós fazer mais negócio, porque a situação realmente é bem delicada. Mas aqui dentro não vai ficar nada, cara. Eu não guardo nada, e se eu puder te ajudar de alguma forma, eu te ajudo, tá tudo certo. E vou ficar feliz em ver tu andando pra frente. Mas não guardo, né? Claro que se a pessoa continua praticando aquilo que de alguma forma tá me prejudicando, eu disse, cara, então se afasta daqui, porque eu não quero ninguém me prejudicando aqui. Só que as pessoas guardam, cara, amargura, guardam um rancor de uma vida toda. Daí não conseguem sorrir. Não conseguem sorrir. Falta de perdão. E aí, por diante. É um negócio que o buraco é mais profundo e vai ficar o resto da manhã falando aqui. Então, para encerrar, dar um sorriso não custa nada.
mas tem grande valor para quem o recebe, certo? Então, sorria. Vou dar um sorriso para ver se eu consigo pegar depois na capa da live. Sorri. Sorria, e isso vai gerar muito valor para a pessoa que está do outro lado. Tem Vamos encerrar, não temos que correr. Eu te dei bom dia, Maico. Cara, levantamos para vencer. Vamos para cima, cara. Temos que ver como é que tá as coisas aí também, né? Deixa eu ver. Hoje eu não vou ter tempo. Segunda-feira eu vou estar por aqui. Não sei se tu vai estar por aí trabalhando. Daqui a pouco eu vou dar um pulo em Parubé lá. Ver como é que estão as obras e tal. Porque a semana também tá chuvosa, né? Até quarta-feira vai estar um pouquinho chuvoso. Mas não é muita chuva. É mais nublado, pouca chuva, assim. Esse segunda ou terça eu dou um pulo lá. Ver como é que tá as obras. A gente conversar um pouco. Faz dias que a gente não para conversar, né? Pra ver o que falta finalizar ali também. E nós ir pra cima. Temos que... Início de janeiro tá com isso aí, já entregando essas obras aí. Bora, vender todas. Até tu tá no nosso grupo de corretores. Eu acho que hoje, a princípio, nós vamos rodar o teste da IA. A gente vai botar no grupo lá para vocês entrar e conversar com a nossa IA como clientes para vocês testar. A princípio, o prompt de imóveis novos está pronto. Só faltava um link lá que o Everton ia criar lá um grupo de imóveis e vai ficar bem legal. A gente já tá fazendo os testes, tá ficando bem bacana. Claro que a gente tem que ir sempre fazendo uma melhoria. E agora a gente vai fazer, hoje à tarde, a gente vai fazer o de ajustar o prompt de obras. E semana que vem a gente vai ajustar o de terrenos. Mas o terreno é barbado, assim. A obra também, como a gente vai pegar o de casa pronta e só fazer alguns ajustes, eu acho que talvez a gente deixar os dois prontos hoje. A gente vai botar lá no grupo ali, para vocês ir testando já e ver como é que tá ficando. Semana que vem vai estar tudo pronto. E estando tudo pronto, a gente vai marcar um treinamento com vocês ali, vai cadastrar vocês, para vocês começar a usar ali também. E a ideia é que a partir do dia 5 já esteja tudo funcionando. Eu acho que até antes, né? Mas a gente vai fazer um material dia 2 de janeiro, uns vídeos, um material mais bacana, assim. E vai ficar bem legal, cara. Bem legal. E os teus imóveis lá, a gente tem que ir lá fazer um material também. Pra pôr junto aí, nessa leva aí pra galera vender. O teu material de Sapiranga dos meus alunos lá também, que a gente fez para elas vender, as gurias. E tem o nosso material, então a gente vai botar tudo ali junto e vai ser o nosso projeto piloto. Vamos pegar esses materiais e vamos... E cada corretor também vai fazer pelo seu próprio Instagram, né? E vai vender, certo? Vamos lá, papai, tu és um pai bom, que sempre nos ouve. Nós rendemos graças a ti, que tu tem que cuidar de nós. Que o Senhor possa expressar a tua alegria através de nós. Nós possamos receber da tua alegria, nós possamos expressar através do nosso sorriso. Que nosso sorriso seja cativante, seja marcante, seja verdadeiro e que expresse a alegria da nossa alma. Que realmente nós não venhamos permitir que nenhum tipo de rancor ou amargura venha fazer morada em nosso coração, mas muito pelo contrário, que a felicidade, a paz reine em nós e através de nós, em nome de Jesus, amém, amém. Bora sorrir, gente, bora sorrir que vai dar certo. Valeu, até segunda-feira, né? Volta às 5 AM, só segunda, né? Daí vai ser segunda, terça e quarta, eu acho, o último dia, né? Só mais 3 episódios, daí a gente encerra o ano. Valeu!